Esta é a história de Adolfo Constanzo, o narco-satanista. Este é um dos casos criminais mais perturbadores e brutais da história moderna. Um seita do narcotráfico liderado por El Padrino. Esses rituais violentos e brutais, muitos deles envolvendo sacrifício humano, eles estão movimentando quantidades insanas de drogas. É extremamente violento e eles estão ganhando muito dinheiro. Esses caras achavam que podiam sacrificar alguém, já que cometeriam assassinato de qualquer forma e usariam isso para se proteger. Eles realmente acreditavam nisso. Adolfo decidiu que a seita deveria sacrificar um americano para fortalecer os rituais e proteger o grupo das autoridades, principalmente dos Estados Unidos. Como ele envolve essas pessoas? Como ele faz as pessoas cumprirem esses rituais? Vamos voltar ao início. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento. Meu nome é Mark Gagnon e bem-vindo à minha barraca, onde 2 vezes por semana trazemos entrevistas e mergulhos em histórias fascinantes, estranhas e polêmicas do mundo e do universo. Esta é minha barraca, onde faço tudo semanalmente com meu amigo Cristos ali na mesa de som. Como você está? Estou bem. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Então hoje temos uma história fascinante, mórbida e sombria que, para ser sincero, me deixou meio assustado. Se você sabe algo sobre mim, eu cresci em um ambiente muito religioso. E qualquer coisa relacionada ao satanismo ou algum tipo de, você sabe, sacrifício humano para, você sabe, benefício dos espíritos, eu não gosto disso. Não é só uma questão política ou polêmica no programa, mas também me deixa desconfortável. E essa é a história de Adolfo Constanzo. Esse é o narco-satanista de Matamoros, no México. Então, nossa história começa em 1989, com o desaparecimento de um jovem estudante americano chamado Mark Kilroy, de 21 anos, quando ele estava no Spring Break em Matamoros, no México. Isso levaria as autoridades a descobrir um dos casos criminais mais perturbadores e brutais da história moderna. A investigação expôs um culto de tráfico de drogas liderado por Adolfo de Jesus Constanzo, um cubano-americano conhecido como El Padrino. Isso significa The Godfather, em inglês. O grupo de Constanzo misturava elementos de Palo Mayombe e outras religiões afro-caribenhas, distorcendo-os em rituais violentos e brutais, muitos dos quais envolviam sacrifício humano. As atividades do culto, que incluíam assassinato e mutilação ritualística de Kilroy e de outras pessoas, atraíram muita atenção internacional e destacaram os perigos de grupos criminosos, basicamente, se apropriarem da religião e de imagens religiosas para seus próprios fins. Então, como chegamos até aqui? Vamos voltar tudo ao começo, certo? Adolfo de Jesus Constanzo nasceu em 1962 em Miami, Flórida, filho de pais imigrantes cubanos. Era o mais velho de vários irmãos, filhos de pais diferentes, criado como católico. Ele foi batizado, foi coroinha, mas sua mãe, Délia Aroro Gonzalez, praticava santeria e mais tarde se envolveu com Palo Mayombe. Esta é uma tradição religiosa afro-caribenha com raízes na África Ocidental. E após a morte de seu primeiro marido, ela se mudou para Porto Rico, especificamente para San Juan, onde se envolveu ainda mais profundamente nisso. Palo Mayombe e apresentou Adolfo a essas práticas, meio que misturando-as com o seu histórico católico. E enquanto a santeria e o Palo Mayombe têm seus próprios códigos espirituais e morais, Constanzo e sua mãe praticavam essas religiões de maneiras que divergiam bastante da tradição principal. Então, em 1972, eles voltaram para Miami, e ao longo desses anos, sua mãe se casou 3 vezes diferentes. O último parceiro dela compartilhava crenças semelhantes, praticando ocultismo e também vendia drogas. Quero dizer, sinto que essas coisas andam juntas. Sabe o que quero dizer? Tipo, usar drogas e ser um satanista de verdade. Desculpa, Satã, não devo julgar. Estou melhorando. Então, Constanzo meio que já estava nesse caminho, né? Depois de sair do ensino médio, o comportamento dele ficou cada vez mais criminoso. Ele e a mãe dele são presos várias vezes por furto em lojas, e ele acaba sendo expulso do colégio por mau comportamento. E ao invés de, sabe, tentar mudar de caminho, ele continua praticando o que a mãe dele tinha ensinado para ele. Ela convence ele de que ele é especial e que realmente tem habilidades psíquicas para prever o futuro. Então, quando adolescente, ele fez amizade com esse sacerdote de Palo Mayombe, que realmente ensinou para ele esses rituais avançados para o sucesso
Então, em 1980, com seu novo conhecimento e conexões, ele ofereceu seus serviços como mago negro em Miami. E só em 1983 que amigos contaram para ele sobre uma oportunidade incrível, uma oportunidade lucrativa de modelagem no México. Então, o que que ele faz? Ele se muda para a Zona Rosa, na cidade do México, rapidamente encontrando, sabe, prosperidade, conexões e bastante sucesso. Talvez o Paulo Mayombe estivesse funcionando, né? Então ele era conhecido por ser meio carismático e bem atraente, e supostamente teve alguns relacionamentos tanto com homens quanto com mulheres. Então ele monta o próprio negócio, oferecendo rituais de proteção e purificação que, você sabe, começaram a realmente dar um bom dinheiro para ele. Isso não só traz dinheiro, mas também conexões para ele. Então, conforme a história, ele começa a atrair essas personalidades mexicanas de alto perfil. Quero dizer, de políticos, atores, sabe, membros de cartel, policiais. Todo mundo agora vai até esse cara nessa cidade, nessa parte da cidade do México, para buscar os serviços espirituais dele. Então, durante esse período, ele continua se aprofundando na santeria. A ambição dele por poder leva ele agora a praticar rituais envolvendo sacrifício de animais. E então isso lentamente evolui para sacrifício humano e até mesmo canibalismo. Você está me ouvindo literalmente comendo seres humanos. E mesmo assim, a popularidade dele cresce tanto que ele chega a viajar pelo México, incluindo Matamoros e, sabe, cidades cada vez maiores pelo país, onde ele começa a se associar com organizações criminosas. E de novo, ele oferece esse tipo de proteção espiritual em troca de grandes quantias de dinheiro. Logo, ele estabelece suas operações em Matamoros. Então, nos anos 80, as atividades criminosas de Constanzo aumentam quando ele começa a realizar esses rituais envolvendo sacrifício humano para traficantes de drogas. Porque, novamente, esses traficantes de drogas e os cartéis da época, e até hoje, estão movimentando quantidades insanas de drogas. É extremamente violento e eles estão ganhando muito dinheiro. Então, para esses caras, eles pensam: ei, podemos simplesmente sacrificar essa pessoa, porque já estamos matando e podemos usar esse sacrifício para nos proteger. Era isso que eles realmente acreditavam. Então eles vão até Constanzo para que ele realize esses rituais de magia negra para eles. E ele ainda era ajudado por diferentes mulheres com quem ele dormia. Então Martim Quinta Rodrigues e Omar Orel Ochoa, que ele havia recrutado na cidade do México. Então, em 1987, Constanzo organiza um encontro encenado com um estudante universitário do Texas. É insano o quão manipulador esse cara é. Então, essa mulher chamada Sarah Aldrete. Essa é só uma garota que vai para a faculdade no Texas, e ele basicamente quase bate nela com o carro, meio que fazendo parecer um momento de sorte como se fosse destino. E a partir desse momento, ele começa a atraí-la gradualmente para o seu mundo, explorando as conexões dela com a família Hernandez, que trafica drogas. Aldrete apresenta Constanzo a Elcio Hernández, um líder de cartel na região, e ele se torna o sumo sacerdote de Elcio Hernández, participando de rituais que incluem tortura e assassinato. Então, como ele consegue envolver essas pessoas? Como ele faz com que as pessoas realmente realizem esses rituais? Então, novos recrutas, geralmente homens no início dos seus 20 anos, eram doutrinados através da participação direta nessas cerimônias violentas. Então, Constanzo afirmava que sua magia poderia torná-los invencíveis contra as autoridades. Ele prometia basicamente que, por causa de suas alianças com policiais federais corruptos, nada aconteceria se eles continuassem com a tortura, o abuso e o assassinato dessas diferentes pessoas para os deuses, para Satanás, na verdade. Então, o financiamento do culto vinha dos lucros do tráfico de drogas e também das taxas cobradas por esses tipos de práticas espirituais ocultas. Com Constanzo ostentando riqueza, desde carros de luxo até joias de ouro, para tentar legitimar que isso realmente servia a algum tipo de poder espiritual. Então, nos anos seguintes, alguns eventos começaram a acontecer em Matamoros. A polícia descobriu 8 corpos, mutilados, torturados, amarrados a blocos de cimento perto de um rio. Eles não souberam explicar o que ocorreu, mas ficaram muito perturbados com o que encontraram. A seita montou suas operações em um lugar conhecido como Rancho Santa Helena. Esse é um rancho isolado fora da cidade de Matamoros. E foi lá que eles prepararam esse caldeirão conhecido no Paulo Mayombe, chamado de Nganga. Isso era usado para proteger contra espíritos malignos.
E os ingredientes que eles usavam dentro desse caldeirão para criar esse elixir eram uma mistura de pedaços de madeira, partes de charuto, pedaços de animais, costelas e tíbias humanas e crânios, com o cérebro ainda dentro. Quero dizer, o ensopado satânico mais maligno que você pode imaginar. E eles acreditavam que o cérebro era fundamental para criar essa espécie de mistura, porque ele retinha o poder humano, a força vital da vítima de quem eles o tiraram. Então, vítimas brancas eram especificamente procuradas, pois a tradição dentro desse culto meio que acreditava que os cérebros eram mais poderosos, que eram mais potentes, e a tortura era um elemento chave nesses sacrifícios. Então, em uma ocasião, uma das vítimas foi Gilberto Souza, um ex-policial que virou traficante. E Sarah Aldrich ordenou que ele fosse enforcado e depois submerso em água fervente. E enquanto ele gritava, Sarah cortou o peito dele com uma tesoura para submetê-lo a uma tortura ainda mais brutal, transformando seu corpo nessa mistura que todos eles consumiram, acreditando que isso os encheria de poder. E essas atrocidades no Rancho Santa Helena ainda são consideradas entre as piores tragédias da história do México. Então isso nos leva de volta ao rapto de Mark Kilroy. Em 14 de março de 1989, Adolfo Constanzo decidiu que o culto precisava sacrificar um americano, acreditando que isso fortaleceria seus rituais e protegeria o grupo das autoridades, especificamente nos Estados Unidos. Durante as férias de primavera, Constanzo e seus seguidores escolheram universitários americanos em Matamoros, México, como alvo. Mark Kilroy, estudante de pré-medicina de 21 anos da Universidade do Texas, foi separado dos amigos na madrugada de 15 de março enquanto iam para a fronteira. Membros do culto, Serafim Hernandes, fingindo ser um policial, aproximou-se de Kilroy, mostrou um distintivo e disse que ele estava preso. Kilroy foi então levado até um veículo que o aguardava e conduzido por vários quilômetros até o Rancho Santa Helena, controlado pelo culto. Ele foi mantido durante a noite, amarrado, e no dia seguinte foi morto nesse ritual satânico brutal. Seu crânio foi encontrado posteriormente em um caldeirão usado nas cerimônias do culto. Depois de horas procurando Mark sem sucesso, seus amigos avisaram as autoridades locais e seus pais, que viajaram rapidamente à fronteira para ajudar nas buscas. Nos dias seguintes, a polícia de Matamoros e Brownsville verificou hospitais, delegacias e necrotérios, enquanto agentes da patrulha de fronteira vasculhavam o Rio Grande, mas ainda assim não havia nenhum sinal de Mark. Seus pais distribuíram panfletos, ofereceram $15 mil de recompensa por informações e colaboraram com autoridades dos Estados Unidos e México. E o caso logo atraiu o envolvimento do FBI e de outras agências dos Estados Unidos, ganhando atenção nacional. Mas, apesar desses esforços, não houve pistas imediatas sobre o paradeiro dele. Oi, pessoal. Vamos dar uma pausa rápida. Rápida porque você é uma criança crescida, um grandalhão infantil que adora comer os mesmos cereais açucarados da infância. Quando você era só um garotinho gordinho de 8 anos, sentava no sofá e comia esses cereais açucarados. E hoje em dia, se tentar fazer isso como eu já tentei, você se sente péssimo. Você pensa, minha pressão está subindo. Eu realmente fico de ressaca depois de comer esses cereais que eu comia quando era criança. Quero falar com você sobre a Magic Spoon. Acabei de abrir porque estava me empanturrando há pouco. Magic Spoon tem todos os sabores que você adora, vindos dos seus cereais nostálgicos favoritos, sabores como frutado, chocolate e glaceado. Esses nomes soam familiares para você? Porque legalmente eu não posso dizer quais são, mas esses são os sabores que a Magic Spoon tem. E aqui está o que é incrível sobre a Magic Spoon. É o mesmo sabor. É todo o sabor concentrado em cada mordida daqueles cereais da infância, mas com 13 gramas de proteína, 0 gramas de açúcar e 4 gramas de carboidratos líquidos. Imagina só, 13 gramas de proteína. Esse cereal é cheio de proteína. Assim, em vez de ser uma criança gordinha, você pode assistir desenhos no domingo de manhã e ficar fortão. Você vai parecer o Ronnie Coleman. Se continuar com esses cereais, vai ficar muito forte. Você pode ser um homem forte ao invés de um garoto gordinho, mas continuar com os mesmos hábitos de assistir desenhos. E isso vale para os ouvintes do programa. Se você acessar magicspoon.com/camp, isso mesmo, magicspoon.com/camp, você vai ganhar $5 de desconto no seu próximo pedido. $5 inteiros que você pode economizar e aplicar em terapia para entender sua infância nojenta e distorcida de encher a cara com açúcares processados, corante vermelho 40 e coisas desse tipo.
Mas com o Magic Spoon, você não precisa se preocupar com nada disso. É tudo tranquilo. 13 gramas de proteína, nada de açúcar, 4 gramas de carboidratos. Compre hoje mesmo. Magic Spoon na Amazon, no supermercado ou em magicspoon.com/camp para $5 de desconto. Agora voltamos ao programa, seu gordo. O caso avança quando a polícia mexicana, investigando o tráfico de drogas na região de Matamoros, foca em um rancho chamado Santa Helena, que agora, como sabemos, está ligado às atividades criminosas da família Hernández. O motivo pelo qual eles focaram nesse rancho específico foi porque Hélio Hernández passou com sua caminhonete por um posto policial de fiscalização de drogas e depois acelerou, achando que tinha despistado os policiais, mas, na verdade, eles o acompanharam de longe. Então, em 9 de abril de 1989, a polícia invadiu o rancho e prendeu várias pessoas, incluindo membros do culto David Serna Valdez, Hernández Garcia, Sérgio Martínez Salinas e o caseiro do rancho, Domingo Reis Bustamante. Durante o interrogatório, Hernández Garcia confessou que o grupo liderado por Adolfo Constanzo havia realizado sacrifícios humanos rituais no rancho, incluindo o assassinato de Mark Kilroy. Essas confissões levaram a polícia a vasculhar a propriedade, onde descobriram evidências desses assassinatos rituais, tortura, abuso e, por fim, revelaram todas as atividades horríveis do culto. No rancho, a polícia interrogou o caseiro Domingo Reis Bustamante, que descreveu movimentações frequentes, mas não reconheceu imediatamente Mark Kilroy a partir de uma foto. O avanço veio após a prisão de vários membros do culto no rancho, incluindo Bustamante, Serafim e Salinas. Durante o interrogatório, os suspeitos descreveram seu líder como o Padrinho, El Padrino, o mágico cubano-americano que agora conhecemos como Adolfo Constanzo. E isso os levou a descobrir os rituais brutais que prometiam essa proteção sobrenatural. Eles também identificaram Sarah Al-Aldrete, conhecida como La Madrina, a madrinha, como a segunda no comando de Constanzo e líder dos rituais. Essas confissões permitiram à polícia confirmar as identidades de Constanzo e Al-Aldrete, embora o paradeiro exato deles continue desconhecido. Após horas de interrogatório, a polícia mostrou aos detidos uma foto de Mark Kilroy e, sob interrogatório, o membro do culto Serafim Hernández confessou que Adolfo Constanzo havia ordenado o assassinato de Kilroy como parte de um ritual de Palo Mayombe envolvendo tortura e sacrifício humano. Então, em 11 de abril, a polícia levou os membros do culto presos até o rancho Santa Helena. Lá, os investigadores foram tomados pelo fedor da morte ao entrarem na cabana com os objetos rituais. Quero dizer, um altar, potes, caldeirões, contas, moedas, restos de animais e no centro, esse grande caldeirão de ferro, um ganga, contendo sangue, massa encefálica, partes de animais, cabras, ossos, ferraduras. Tudo que você imaginar para os rituais deles. Guiados pelos cultistas, a polícia encontrou 15 covas rasas com corpos das vítimas. Os restos de Mark Kilroy estavam a cerca de 1 metro de profundidade. As pernas dele tinham sido cortadas, o cérebro removido e fervido num ganga, e os registros dentários confirmaram sua identidade. Durante todo o dia, os policiais exumaram corpo após corpo, muitos apresentando o mesmo tipo de tortura. A descoberta chocou as autoridades e a polícia, expondo todo o horror dos assassinatos ritualísticos do culto. Mas a pergunta ainda permanece: onde estão Adolfo e Sarah? Eles fugiram de Matamoros com vários outros membros do culto depois que a polícia invadiu o rancho. Eles viajaram pelo norte do México até a cidade do México, onde dependeram de contatos criminosos e subornos para evitar a captura. Por quase um mês, Constanzo e seu círculo próximo mudaram-se entre casas e apartamentos seguros, ficando mais paranoicos e violentos com a intensificação da caçada. Convencido de que tanto as autoridades quanto forças sobrenaturais estavam se aproximando, Constanzo destruiu grandes quantidades de dinheiro e provas, e até considerou fugir do país completamente. Até que, em 6 de maio de 1989, a sorte de Constanzo finalmente acabou. Após denúncia de vizinhos sobre atividade suspeita, a polícia mexicana cercou um complexo de apartamentos em um pequeno bairro da Cidade do México. Lá dentro, Constanzo, Sarah Aldrete e vários outros membros do culto estavam escondidos em um dos andares superiores. Quando a polícia se aproximou, Constanzo jogou dinheiro, moedas e outros objetos, tentando distrair os policiais ou apaziguar forças sobrenaturais.
E quando a polícia se preparou para invadir o departamento, Constanzo abriu fogo, criando um tiroteio massivo e prolongado. Agora, percebendo que estava encurralado e se recusando a ser capturado vivo, Constanzo ordenou que seu seguidor, Álvaro de León Valdez, atirasse nele e em seu associado próximo, Martim Quintana Rodrigues. De León obedeceu, matando Constanzo e Quintana justamente quando a polícia arrombou a porta. Sara Aldrete, a madrinha do culto, e alguns dos outros membros sobreviventes do culto se renderam e foram levados sob custódia. Sara Aldrete foi acusada de múltiplas acusações de assassinato, sequestro e envolvimento com o crime organizado. Ela foi condenada e sentenciada a 62 anos de prisão, o que é surpreendentemente pouco, se você quer saber minha opinião, onde ela permanece até hoje. Serafim Hernandes, Ilu Hernandes, Martim Quintana e outros membros do culto foram presos, julgados e condenados a longas penas de prisão por envolvimento nos assassinatos e sequestro. E a descoberta do culto e de seus rituais realmente teve um grande impacto no México e nos Estados Unidos, levando a uma ampla cobertura da mídia e a uma repressão a esses crimes relacionados ao ocultismo na região. O caso também expôs uma profunda corrupção dentro das forças policiais locais, já que vários oficiais foram considerados cúmplices ou possivelmente negligentes de forma deliberada ao permitir que o culto operasse por tanto tempo. O assassinato de Mark Kilroy simbolizou os riscos para jovens viajantes em áreas de fronteira e até levou a uma cooperação maior entre as autoridades dos Estados Unidos e do México no combate aos cartéis de drogas e esse tipo de crime ocultista, raro, mais perturbador. Então, a história de Adolfo Constanzo e seu culto continua sendo um dos casos criminais mais estranhos, mórbidos e notórios da história do México. Livros, documentários e filmes já abordaram esses chamados narcosatanistas. E os eventos no Rancho Santa Helena continuam sendo estudados por criminologistas e historiadores como um exemplo mórbido da interseção entre o crime organizado, crenças ocultistas e assassinatos em massa. E até recentemente, em março de 2025, houve uma reportagem da CNN sobre um crematório secreto em um rancho no México, parecido com o que foi encontrado em Matamoros. Esse foi encontrado em Jalisco. Se não se importar em rolar a página, esse foi achado em Jalisco. E eu acredito, se minha memória não falha, que esse era um enorme centro de cremação, com pelo menos 3 crematórios com restos esqueléticos incinerados escondidos sob uma camada de terra e uma laje de tijolos. As pessoas que encontraram disseram que também acharam dezenas de itens pessoais, como roupas, sapatos, mochilas, documentos de identidade e várias listas de nomes e apelidos. Um representante disse à CNN que os centros de recrutamento forçado e extermínio eram um segredo aberto, mas só viram um de fato em março, quando o grupo dela entrou no rancho perto de Chino Tenochtitlan. Quer dizer, isso é uma loucura. Então estou supondo que isso é feito pelos cartéis, onde eles têm esses centros de detenção, onde basicamente se livram das pessoas. Mas é algo tão organizado, não é só um buraco no chão onde eles colocam as pessoas, é como um campo de extermínio de verdade, onde eles simplesmente eliminam seus inimigos e as pessoas de quem querem se livrar. Quer dizer, isso é uma loucura. Fico me perguntando quantos desses existem, não fica longe dos Estados Unidos, não é do outro lado do mundo. Isso fica a 3 horas de voo daqui, onde existem esses campos de extermínio a céu aberto. Isso é insano pra caramba. Desce mais um pouco. O que íamos dizer? Também fico curioso sobre a ligação entre os cartéis e o ocultismo. Quero dizer, parece que há uma conexão clara. Porque, se esses caras são ocultistas, então eles pensam, ok, vamos precisar desse cara. Sacrifício humano não é nada demais porque a gente já está matando pessoas. Você deve se perguntar se os cartéis podem se beneficiar, mesmo sem acreditar, ou se pensam, podemos usar esse cara para eliminar inimigos. A gente pode simplesmente entregar ele para ele e deixar que ele faça isso. E nem precisamos sujar as nossas mãos. Quero dizer, sim, parece que existe uma conexão muito forte com esses narcos satanistas. Quero dizer, isso é loucura. Eu fico pensando o quanto isso ainda é comum nos dias de hoje. Parece que tem um artigo do New York Times que fala sobre chefes do tráfico mexicano usando forças mais obscuras da santeria. Se o cartel já não fosse ruim, né? O que houve com as máfias americanas? Os mafiosos dos Estados Unidos eram realmente católicos. Eles eram italianos, amavam o Senhor, iam à igreja aos domingos e batizavam os filhos. O que aconteceu, México? Por que os seus bandidos são tão maus? Vocês estão matando pessoas, mas não precisam ficar nessa de satanismo.
Pode-se dizer que a CIA destruiu muitas máfias quando não conseguiu controlá-las. É isso mesmo? Quer dizer, Thomas Meyer meio que nos contou Você tem razão. como isso acontece. Você está certo. É um caso perturbador, quase inacreditável. Esses satanistas estão profundamente ligados ao crime organizado. Muitos acham que ninguém realmente faz isso. São só adolescentes, emos rebeldes. Ninguém é realmente satanista. Pois é, tá aí. Esse é um cara não faz tanto tempo que estava comandando um acampamento inteiro. E possivelmente tem muito mais desses caras por aí. Quero dizer, eu não mexo com esse lance de voodoo não, isso me assusta. Falando nisso, preciso mandar benzer esse lugar. Um padre falou comigo recentemente e disse, olha, você devia benzer sua casa. Devia ter me falado na Páscoa grega. O que você faz é acender essas velas grandes e antigas. Sério, Aí você faz o sinal da cruz em cima da porta. Pra abençoar. eu gosto disso. A gente devia fazer isso. A gente devia tentar isso, cara. Melhor prevenir do que remediar, né? Por que brincar com isso, sabe? Então, de qualquer forma, esse foi mais um episódio do acampamento. Me diga o que você achou. Por favor, deixe um comentário. Eu adoro saber o que vocês estão pensando. Você pode me ver na estrada, Mark Gagnon, ao vivo, fazendo stand-up. Confira também o acampamento da religião e, em breve, os acampamentos da história, conspirações e oculto. Não sei como vamos chamar, mas vocês podem conferir. Os links estarão na descrição e nos comentários. Até a próxima. Paz, pessoal! Aviso rápido. Se você gosta do Camp Gagnon ou do Religion Camp, tenho uma ótima notícia. Vamos lançar o acampamento da história. Esse é o canal para explorarmos os temas mais interessantes, fascinantes e polêmicos da história, certo? Você deve conhecer Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e Nikola Tesla. Figuras históricas interessantes, provavelmente estudadas na escola de forma chata, mas aqui não será assim. Como você sabe, fui criado por um teórico da conspiração, então vou mergulhar fundo em todas as relações sociais interessantes, estranhas, ocultas e secretas que todos esses homens famosos e influentes do nosso passado compartilhado têm. Então, se você estiver interessado, por favor, se inscreva no canal do YouTube. Vai estar fixado na descrição e também nos comentários. E se você estiver no Spotify, isso não se aplica muito a você, mas esses episódios também vão sair por lá. Dá uma nota alta pra gente, isso ajuda muito o programa.